O quarto escuro. Assim que eu coloquei meu pé naquela mansão, eu sabia que tinha feito o negócio da minha vida. Uma construção imponente do século XVIII, com grandes corredores e detalhes arquitetônicos de tirar o fôlego. As janelas antigas, manchadas pela passagem do tempo, escondiam segredos de outros tempos. Ainda assim, o que realmente chamou minha atenção foi o preço, uma pechincha irrecusável. O corretor, um homem magro e nervoso, insistia em um detalhe peculiar da casa, um mero detalhe que ele parecia encarar como maldição: o quarto escuro. O quarto escuro, ele disse, ficava no sótão, um lugar que parecia devorar a luz e transformá-la em trevas densas e insondáveis. Todos que entravam lá nunca mais eram vistos. Eu ri de sua superstição. Demônios, maldições, apenas mitos para afastar os fracos de espírito, pensei. Eu, Pedro, não acreditava em tais histórias. Mas, mesmo assim, não consegui evitar um arrepio quando olhei para o alto da escada que levava ao quarto escuro. Assim que a mudança chegou, corri para explorar minha nova casa. Dei uma volta pelos corredores adornados com papel de parede floral desbotado e velhos retratos de pessoas que nunca conheci. Fui de sala em sala, abrindo cada porta com uma empolgação crescente. Porém, uma porta estava fechada. Era a porta para o sótão. A escada que levava até lá estava coberta de poeira e teias de aranha, como se ninguém tivesse posto os pés ali em décadas. A chave rangia na fechadura, mas finalmente cedeu e a porta se abriu. O escuro foi a primeira coisa que notei. Parecia que nenhuma luz entrava lá. Mesmo quando acendi minha lanterna, a luz pareceu se afogar nas sombras, tornando-se inútil. O ar estava carregado de uma umidade gélida, e um cheiro de coisa velha e mofada preencheu minhas narinas. Pedro, uma voz sussurrou. Eu congelei no lugar. Era uma voz desconhecida, baixa e grave. Um arrepio percorreu minha espinha. Quem está aí? Perguntei, mas a única resposta foi o eco da minha própria voz, desaparecendo no quarto escuro. Com cada batida do meu coração, a voz parecia ficar mais próxima, até que senti sua presença bem atrás de mim. Bem-vindo ao quarto escuro, Pedro. A voz parecia vir do nada e de todos os lugares ao mesmo tempo. Meu coração acelerou, meus cabelos se eriçaram. Eu queria correr, mas meus pés estavam congelados no lugar. Vamos nos divertir, Pedro. Com um último suspiro de coragem, me virei para encarar a escuridão. Vamos nos divertir, Pedro, a voz repetiu, agora sussurrando diretamente em meu ouvido, apesar de eu não conseguir enxergar nada além da escuridão. Senti uma lufada de ar frio envolver meu corpo. Meus músculos se contraíram e um arrepio correu pela minha espinha. Uma risada gutural e baixa ecoou pelas paredes do sótão, preenchendo o espaço com uma sensação de mal-estar que parecia fisicamente tangível. O que você quer de mim? Perguntei, tentando manter a voz firme. A resposta veio imediatamente, mas não da maneira que eu esperava. Eu quero que você jogue um jogo comigo, Pedro. Um jogo de escolhas e consequências. Eu balancei a cabeça, tentando limpar meus pensamentos. Tentei lembrar o caminho de volta para a porta, mas a escuridão havia engolido qualquer vestígio do caminho que eu tinha feito. O corretor estava certo. Eu estava preso ali, em meio ao negro absoluto. Que tipo de jogo? Perguntei, não conseguindo esconder o medo na minha voz. Oh, um simples jogo de perguntas e respostas. Eu faço uma pergunta e você responde. Mas cuidado, Pedro. Suas respostas determinarão seu destino. A voz continuou. Vamos começar. Por que você comprou esta casa, Pedro? Eu gostei dela. O preço era bom, respondi, tentando soar confiante. A escuridão pareceu se contrair à minha volta, como se reagisse à minha resposta. Interessante, a voz ressoou. E se eu disser que você não poderá mais sair deste quarto, que continuará aqui para sempre, o preço ainda seria bom? Eu engoli em seco, sem saber o que responder.
Eu estava preso em um jogo macabro e cada palavra me parecia afundar-me mais naquela escuridão opressora. As perguntas continuaram, cada vez mais pessoais, mais assustadoras. E cada resposta parecia me prender mais naquela sala. Eu podia ouvir a casa ao meu redor, o farfalhar das folhas nas árvores do jardim, os rangidos dos móveis antigos. Eu podia ouvir a minha esposa e minha filha se movendo pela casa, rindo, conversando. Eles não sabiam que eu estava ali, preso, jogando um jogo que eu não sabia como vencer. Está ouvindo, Pedro? A voz sussurrou. Eles não podem te ouvir. Eles não sabem que você está aqui. Você está sozinho. Só eu posso ouvi-lo. Só eu. A escuridão, a voz, a sensação de desespero. Tudo era demais. Eu queria gritar, queria pedir ajuda, mas sabia que seria inútil. Eu estava preso no quarto escuro, jogando um jogo que eu não tinha como ganhar. Mas então, a voz fez uma pergunta que eu não esperava. Uma pergunta que me fez perceber que eu tinha algo que a voz, o demônio, ou seja lá o que fosse, não tinha. E ele queria tirar de mim. Qual é o seu maior medo, Pedro? A voz perguntou, sua pergunta interrompendo o silêncio da escuridão absoluta. Senti uma onda de frio percorrer minha espinha. O meu maior medo, repeti, a pergunta reverberando dentro do meu crânio. Eu tinha tantos temores. Medo de perder minha família, medo do fracasso, medo do desconhecido. Mas ali, naquela escuridão abissal, eu sabia qual era o medo que predominava. Perder minha humanidade, respondi, as palavras escapando dos meus lábios antes que eu pudesse pensar. O silêncio se fez por um instante. A voz não respondeu de imediato. Eu podia sentir o ar pesado, como se uma expectativa não verbalizada estivesse suspensa no ar. Isso é intrigante, Pedro, a voz finalmente respondeu, um tom de diversão na sua entonação grave. Você já pensou que talvez, aqui, nesse quarto, você possa perder exatamente isso? Senti meu coração martelar contra o peito. As palavras da voz ecoavam na minha cabeça, criando imagens aterrorizantes. Eu senti a escuridão se adensar, como se estivesse me sufocando, me consumindo. Não, eu murmurei, a palavra mal passando dos meus lábios. Não, eu não vou deixar isso acontecer. Oh, Pedro, você não entende. Você já perdeu. Você está aqui, comigo. Você já deixou de ser humano. A risada da voz ecoou pelo quarto, me fazendo estremecer. Não, gritei, a negação rasgando a escuridão. Eu sou Pedro. Eu sou um pai, um marido. Eu sou humano. Ah, mas Pedro, será que eles se lembram de você? Será que sua esposa, sua filha, se lembram do homem que você era? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Claro que elas se lembram, eu retruquei, a confiança na minha voz trêmula. Do que adianta se lembrarem, Pedro, se você não pode estar lá com elas? Você está aqui, comigo, no quarto escuro. Você pertence a este lugar agora. Não, eu não pertenço a este lugar. Eu pertenço à minha família, eu gritei, minha voz ecoando pela sala. Então prove, Pedro. Prove que você pertence a elas. As palavras da voz reverberaram em minha mente. Eu sabia que precisava provar que eu ainda era humano, que eu ainda era Pedro. Mas como eu poderia fazer isso, preso naquela escuridão, preso no quarto escuro? Eu vou provar, eu declarei, a determinação crescendo dentro de mim. Eu vou lutar. Eu vou vencer este jogo. A risada da voz ecoou pelo quarto, o som arrepiante preenchendo cada canto da escuridão. Vamos ver, Pedro. Vamos ver. E assim, eu me preparei para a batalha mais difícil da minha vida. A batalha contra a escuridão. Ela queria me matar. Ah, Pedro, a voz sussurrou, a diversão tingindo cada palavra. Você ainda não entende, não é? Este é o meu jogo, as minhas regras. E eu gosto do jogo exatamente como está.
Meu coração batia pesadamente em meu peito, o medo pulsando em cada veia do meu corpo. Mas eu me forcei a responder. Eu tinha que manter a voz no jogo, manter a escuridão à distância. Eu entendo, eu disse. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu entendo que este é o seu jogo. Mas eu não vou desistir. A risada da voz ecoou ao redor do quarto, uma tempestade sonora que parecia fazer a própria escuridão vibrar. Então, vamos continuar jogando, Pedro, a voz respondeu, seu tom suave como seda e igualmente perigoso. Vamos ver quão longe você vai. E as perguntas continuaram. Cada uma mais invasiva, mais pessoal, mais cruel do que a última. Eu me forcei a responder a todas, a manter minha humanidade viva, a manter Pedro vivo, apesar de tudo. Então, a voz fez a pergunta que eu mais temia. Você sente falta da sua família, Pedro? Sim, respondi, minha voz rouca, minha garganta seca. Eu sinto muito a falta deles. A voz riu, uma risada fria e desprovida de qualquer calor humano. E se eu pudesse trazê-los para cá? Para o quarto escuro? Você gostaria disso, Pedro? Não, eu pensei. Não, eu não quero isso. Mas as palavras morreram na minha garganta. Eu sabia o que a voz estava tentando fazer. Estava tentando quebrar minha resolução, me fazer desistir. Mas eu não podia permitir. Não, eu finalmente disse, minha voz soando forte e clara na escuridão. Eu não quero que eles venham para cá. Eu vou sair daqui. Eu vou voltar para eles. A voz riu, um som tão frio que congelou meu sangue. Veremos, Pedro, disse. Veremos. E assim, o jogo continuou. Cada pergunta, cada resposta, cada momento no quarto escuro era uma batalha. Uma batalha pela minha sanidade, pela minha humanidade, por Pedro. Eu sabia que a voz estava apenas brincando comigo, me manipulando, me torturando. Mas eu tinha que continuar. Eu tinha que continuar lutando. Porque eu era Pedro. Eu era um pai, um marido. Eu era humano. E eu não iria deixar a voz, o quarto escuro, me tirar isso. Não importa o que acontecesse, eu não iria desistir. E se eu te disser, Pedro, que existe uma forma de sair daqui, você acreditaria? A voz perguntou, a curiosidade tingindo suas palavras sombrias. Eu parei, a pergunta me pegando desprevenido. Por um momento, permiti que um fio de esperança me preenchesse. Como? Eu perguntei, mal conseguindo acreditar no que estava ouvindo. A risada da voz ecoou ao meu redor, uma onda sonora preenchendo a escuridão. Oh, Pedro, você realmente acredita que eu revelaria isso tão facilmente? Isso é um jogo, lembra? Você tem que descobrir. Então me dê uma dica, eu imploro, minha voz trêmula com uma mistura de esperança e desespero. Diga-me o que eu preciso fazer. A voz se calou por um momento, o silêncio absoluto preenchendo o quarto escuro. Eu prendi a respiração, aguardando a resposta da voz. Você precisa enfrentar o que mais teme, Pedro, a voz finalmente disse, seu tom tão frio e imóvel quanto a escuridão que me rodeava. Você precisa enfrentar a si mesmo. Eu não entendo, eu admiti, minha mente girando com a resposta da voz. Claro que não entende, Pedro. Você ainda está preso à sua antiga vida. Ainda se vê como o homem que era. Mas você não é mais esse homem. Você é algo diferente agora. Eu sou humano, eu insisti, a negação fervendo dentro de mim. É mesmo, Pedro? A voz perguntou, um tom de diversão em sua voz grave. Você acha que um humano conseguiria sobreviver nesse quarto escuro? Você acha que um humano conseguiria resistir à escuridão? Eu sou humano, eu repeti, me agarrando à declaração como um farol na escuridão. Então prove, Pedro, a voz desafiou. Prove sua humanidade. Prove que você merece sair daqui. E com essas palavras, a voz se calou.
A escuridão se fechou ao meu redor, mais sufocante do que nunca. Mas agora, eu tinha um objetivo. Eu tinha que provar minha humanidade. Eu tinha que provar que ainda era Pedro. E, talvez, apenas talvez, eu poderia encontrar um caminho para sair do quarto escuro. Meu coração batia forte, tão alto que parecia preencher a escuridão. A pergunta da voz ecoava em minha mente, provocando um turbilhão de medos e dúvidas. O que eu mais temia? Eu temia a escuridão, a solidão, a sensação de que estava perdendo minha própria identidade. Como posso provar minha humanidade? Eu perguntei, minha voz soando fraca na vastidão do quarto escuro. A voz riu, um som gutural que fez meu sangue gelar. Você já está fazendo isso, Pedro. Está duvidando, temendo, desejando. Essas são as marcas da humanidade. Mas você disse que eu preciso enfrentar o que mais temo, argumentei, agarrando-me às palavras da voz como uma boia de salvação. O que eu mais temo é perder minha família. Ah, sua família, a voz sussurrou, como se saboreasse as palavras. Você sente falta deles, não é? Gostaria que eles estivessem aqui com você. O medo aguçado atravessou meu coração. Não, eu gritei, minha voz ecoando na escuridão. Eu não quero que eles sofram. Eu não quero que eles se percam aqui. Mas você não gostaria de vê-los, Pedro? Você não gostaria de tocá-los, de ouvir suas vozes? Eu engoli em seco, lutando contra o nó em minha garganta. Sim, admiti, minha voz mal mais que um sussurro. Eu gostaria. Então talvez haja uma maneira, disse a voz, seu tom de diversão substituído por um tom sério. Talvez haja uma maneira de você vê-los, de sentir que eles estão com você. Como? Eu perguntei, minha esperança reacendendo. Mas você deve pagar o preço, Pedro. Você deve aceitar as consequências. Você está disposto a fazer isso? Sim, eu respondi sem hesitar. Qualquer coisa para ver minha família novamente. Qualquer coisa para sentir que eu não estava sozinho. Então eu farei isso por você, Pedro. Mas lembre-se, você deve enfrentar o que mais teme. E talvez, o que você mais teme seja a verdade. E com isso, a voz desapareceu, deixando-me sozinho na escuridão. Mas desta vez, eu senti algo diferente. Uma mudança na atmosfera, uma sensação de expectativa. Algo estava para acontecer. Algo que iria mudar tudo. De repente, como se um véu de névoa fosse puxado para trás, formas começaram a surgir na escuridão. Eu pisquei, incrédulo, enquanto a escuridão dava lugar a uma luz tênue. Paredes surgiram ao meu redor, paredes familiares e acolhedoras. A sala de estar da minha casa, exatamente como eu me lembrava. E isso é. Minha voz falhou. É sua casa, Pedro, a voz do quarto escuro respondeu, o tom sério de antes substituído por um eco suave de nostalgia. Mas não exatamente como você se lembra. Minha casa. Eu estava na minha casa. Ou pelo menos, uma imitação dela. Uma cópia fiel até o menor detalhe. O tapete felpudo sob meus pés, as fotos de família nas paredes, o sofá onde costumávamos assistir televisão juntos. Eu andei pela sala, tocando nos móveis, olhando as fotos. Minha esposa, meu filho, minha filha. Todos sorrindo, felizes, despreocupados. Antes do quarto escuro. Eles estão aqui? Perguntei, a esperança crescendo dentro de mim. Eles estão realmente aqui. Eles estão onde sempre estiveram, Pedro, respondeu a voz, seu tom agora mais suave. Dentro do seu coração. Meu coração. Claro, era sempre sobre isso. O que eu mais temia, o que eu mais desejava. Estar com minha família novamente, mesmo que apenas em espírito. E então eu os ouvi. Risos, vozes familiares ecoando na sala. Eu me virei, e lá estavam eles. Minha esposa, meu filho, minha filha. Eles estavam lá,
mas não estavam. Como fantasmas, suas imagens tremeluzentes na fraca luz da sala. Eles não me viam, não podiam me ver. Mas eu podia vê-los, ouvi-los, sentir sua presença. E de alguma forma, isso foi o suficiente. Eu estava com minha família novamente, mesmo que apenas em espírito. E isso me deu esperança. Mas lembre-se, Pedro, a voz soou mais uma vez, um lembrete cruel de minha situação. Isso é apenas uma ilusão. Uma lembrança. A verdadeira realidade é que você está aqui, no quarto escuro. E com essas palavras, a sala desapareceu, as imagens de minha família se desvanecendo na escuridão. Eu estava novamente no quarto escuro, sozinho e perdido. Mas desta vez, eu não estava totalmente sozinho. Eu tinha minha família comigo, em espírito. E de alguma forma, isso me deu um fio de esperança, um raio de luz na escuridão. Então está aí a verdade que eu temo, eu sussurrei para mim mesmo. A verdade é que eu estou sozinho. Mas eu não estou. Eu tenho minha família. E eu vou encontrar uma maneira de sair daqui. Para eles. Por mais que a escuridão tentasse me consumir, por mais que a voz tentasse me desesperar, eu tinha esperança dentro de mim. Eu ainda era humano, porque a esperança nunca morre dentro de nós, não é verdade? Preciso sair daqui, murmurei para a escuridão, as imagens de minha família ainda frescas em minha mente. A voz, uma vez um sussurro suave e confortante, estava agora em silêncio. Mas eu podia sentir sua presença, me envolvendo como a mais negra das noites. Você não pode sair, Pedro, a voz finalmente falou, seu tom carregado de tristeza. Você sabe disso. Mas preciso, respondi, a determinação crescendo dentro de mim. Eu tenho que tentar. Pela minha família. Pela sua família? A voz ecoou, e pude sentir uma pontada de zombaria em seu tom. Eles nem mesmo sabem que você está aqui. Para eles, você desapareceu. Você está morto. A crueza dessas palavras me atingiu como um soco no estômago. Morto. A ideia era tão estranha, tão terrível. Mas, de alguma forma, eu já sabia. Em algum lugar no fundo de minha mente, eu sabia que estava preso no quarto escuro para sempre. Mas eu não estou morto, eu me defendi, a voz trêmula. Eu estou aqui. Eu estou vivo. Eu posso sentir, eu posso pensar, eu posso. Você pode o quê, Pedro? A voz interrompeu, implacável. Você pode esperar? Esperar por uma salvação que nunca virá? Você pode se desesperar? Desesperar-se por uma liberdade que nunca terá? Eu me senti tonto com as palavras da voz, cada sílaba ecoando em minha cabeça como um martelo. A verdade era cruel, mas era verdade. Eu estava preso, sozinho, condenado a vagar pela escuridão por toda a eternidade. Mas eu ainda tenho esperança, eu sussurrei, a voz mal audível. Enquanto eu tiver esperança, eu posso lutar. A voz ficou em silêncio por um momento, e eu pude sentir uma mudança no ar. E se eu tirar essa esperança de você, Pedro? Se eu lhe mostrar a verdadeira extensão de seu tormento? O que você fará então? Um calafrio percorreu minha espinha. A voz estava ameaçando algo terrível. Mas eu não podia recuar agora. Não quando estava tão perto. Faça o que quiser, eu desafiei, a voz mais firme do que nunca. Eu não vou desistir. Eu não posso desistir. E então, a voz riu. Um riso profundo e gutural, cheio de uma alegria maldosa. Muito bem, Pedro, ela sibilou. Vamos ver até onde sua esperança pode te levar. O ar ao meu redor começou a vibrar, e eu me preparei para o que estava por vir. Mas, por mais que eu me preparasse, eu sabia que nada poderia me preparar para a verdade do quarto escuro. Uma verdade que, eu temia, seria minha ruína. Mas ainda assim, eu tinha esperança. E enquanto eu tivesse esperança, eu lutaria para sair daquele lugar.
A escuridão parecia vibrar, em resposta à minha ousada declaração. O riso da voz soou mais profundo e aterrador. Vamos ver até onde sua esperança te levará, Pedro, a voz zombou. E de repente, a escuridão tomou uma nova forma. Imagens começaram a emergir da escuridão, cada uma mais terrível que a última. Eu me vi em casa, com uma faca na mão, mas os detalhes eram borrados, distorcidos. Figuras deitadas no chão, manchas vermelhas espalhadas por todo o lugar. Eu sentia o peso daquelas imagens, mas não conseguia compreender totalmente. O que é isso? Eu perguntei, tentando dar sentido àquelas visões horripilantes. O que você está tentando me mostrar? Estou mostrando a verdade, Pedro, a voz respondeu, sua voz se misturando com o rugido das imagens. Sua verdade. Não, eu recusei, as palavras emergindo como um rosnado. Isso não é real. Não pode ser. A voz ignorou minhas palavras. Você está preso, Pedro. Preso em sua própria mente. A realidade, ou pelo menos o que eu presumia ser a realidade, tomou uma forma completamente diferente. Um hospital? Isso é um hospital, murmurei, a dúvida enchendo cada palavra. A voz riu novamente, um som que fez o meu sangue gelar. Você não entende, não é, Pedro? Você sempre foi um pouco lento. Eu senti um nó no estômago. Cada palavra dela, cada risada, cada imagem, tudo parecia me empurrar para um precipício de uma terrível revelação. Mas eu ainda não podia ver a totalidade disso. A sua família, Pedro. Você sente falta deles, não é? A voz soou mais suave agora, quase gentil. Claro que sinto, respondi, uma pitada de raiva emergindo. E vou vê-los de novo, assim que sair daqui. A voz ficou em silêncio por um momento, como se ponderasse minhas palavras. Será mesmo, Pedro? Será mesmo? A escuridão vibrou mais uma vez, e eu me encontrei encarando as imagens novamente. A casa, a faca, as figuras no chão. As peças estavam começando a se encaixar, mas eu não podia, não queria aceitar. Eu não entendo, murmurei, me sentindo mais perdido do que nunca. Em breve, você vai entender, Pedro, a voz prometeu, sua voz se desvanecendo na escuridão. Em breve, você verá a verdade. E a verdade te libertará. Eu me senti estremecer, a escuridão parecendo se fechar ainda mais ao meu redor. A verdade estava ali, ao alcance da mão, mas eu não estava pronto para agarrá-la. Ainda não. E assim, eu me agarrei ao único fio que me restava. A esperança. A esperança de que, de alguma forma, eu encontraria um caminho de volta para a luz. A escuridão parecia estar se transformando, moldando-se em memórias, ecos de um passado que eu tinha esquecido ou escolhido esquecer. Um turbilhão de imagens me inundou. Eu me vi como uma criança, sozinho no playground, observando os outros brincarem com um olhar estranhamente distante. Eu nunca me encaixava, sempre sentia que estava de fora, observando a vida de um lugar sombrio. Desde cedo, você mostrou sinais, Pedro, a voz soou, a frieza em seu tom destacando-se contra as memórias emergentes. Você não se lembra de tudo, mas eu lembro. Vi imagens da minha infância, de momentos em que a raiva me consumia sem motivo aparente, da frustração incontrolável que sentia quando as coisas não saíam do meu jeito. Eu estava sozinho, sempre sozinho, e aquele isolamento apenas alimentava minha escuridão interior. Você gostava de machucar os animais, não é, Pedro? A voz continuou, as palavras cortando como uma navalha. Eu vi imagens de um gato assustado, de um pássaro machucado, e de repente eu me lembrei da sensação de poder, de controle, que aquilo me dava. Não, não era eu. Tentei me convencer, mas a voz não parou. E então, a esquizofrenia. As vozes. As visões. A paranoia. Você se lembra agora, Pedro? Você se lembra da escuridão que vivia dentro de você? A realidade da minha infância,
da minha adolescência, da minha vida, me atingiu como um trem em alta velocidade. Eu era um monstro, a voz concluiu por mim, e a palavra ecoou através da escuridão, preenchendo cada canto do quarto escuro. E então eu me vi naquela noite terrível, a noite em que tudo mudou. Eu estava em casa, com minha família. E havia uma faca. Sangue. Gritos. Era tudo demais. As memórias, a verdade, a realidade do que eu tinha feito, do que eu era. Eu me senti cair, o chão do quarto escuro parecendo desaparecer debaixo de mim. Mas então, no meio da escuridão, uma luz. Uma única luz, brilhante e cegante. E uma voz, diferente da voz do quarto escuro. Uma voz suave, gentil. Pedro, ela chamou, e de repente eu estava de pé novamente, olhando para aquela luz. Eu podia ouvir a voz do quarto escuro rindo ao fundo, mas pela primeira vez, eu consegui ignorá-la. Eu estava focado naquela luz, naquela voz. E em algum lugar, no fundo da minha mente, eu sabia que essa era a minha chance. A chance que eu estava esperando. A chance de enfrentar a escuridão, de confrontar a voz, e de, finalmente, encontrar um caminho para a liberdade. Mas ainda não era o fim, eu sabia disso. Ainda havia um caminho a ser percorrido. A luz tornou-se mais forte, engolindo a escuridão. Imagens vívidas surgiram, carregadas de uma sensação pungente de horror. Eu estava no sótão da nossa antiga casa. Minha família estava lá. E eu tinha uma faca. Pedro, você se lembra? A voz suave me perguntou. Não era a voz do quarto escuro, mas algo mais. Um eco da minha consciência, talvez. Os detalhes eram nítidos demais, realistas demais. Eu podia ver a expressão de medo nos olhos da minha mãe, meu pai paralisado pela surpresa, minha irmã chorando. E eu com a faca, meu rosto uma máscara de desespero e raiva. Pare, implorei, querendo fugir das memórias, mas a voz suave persistiu. Você precisa se lembrar, Pedro. E eu me lembrei. Lembrei de cada grito, cada olhar de terror, cada gota de sangue. Lembrei do silêncio ensurdecedor que se seguiu, da culpa avassaladora que me engoliu. Lembrei de como me entreguei à polícia, incapaz de lidar com o que havia feito. Mas isso não foi o fim, foi, Pedro, a voz suave perguntou, e eu me vi em um tribunal, ouvindo as palavras manicômio e inimputável. Eu fui considerado insano, um perigo para a sociedade. Fui condenado a viver o resto dos meus dias em uma instituição psiquiátrica. E então eu estava no quarto escuro, sozinho com a voz. A voz que me torturava, que me atormentava com a culpa, o remorso e o desespero. Você sabe quem é a voz, Pedro? A voz suave perguntou, e de repente eu entendi. O médico, sussurrei, a realização me atingindo como um soco no estômago. Ele é o médico. A voz suave concordou. Sim, Pedro. E agora você sabe o que precisa fazer. Eu respirei fundo, olhando para a escuridão que me cercava. Eu podia ouvir a voz do quarto escuro, distante e indistinta. Eu sabia onde ela estava agora. Sabia o que eu tinha que fazer. Ainda não era o fim. Mas eu podia ver o caminho à minha frente, e pela primeira vez, senti um vislumbre de esperança. Eu estava pronto para enfrentar a escuridão, para enfrentar o médico. Eu estava pronto para a minha liberdade. Mas antes, eu tinha que atravessar a escuridão mais uma vez. A última vez. A voz parecia estranhamente confusa quando me aproximei, como se estivesse surpresa pela minha presença. No entanto, eu já não era o mesmo Pedro que entrará neste quarto escuro. A minha percepção havia mudado. Eu não era mais a presa, eu era o predador. Pedro, a voz perguntou, hesitante. Eu não respondi. Em vez disso, caminhei em direção ao som, meus dedos se curvando em punhos. Quando finalmente encontrei a origem da voz, um homem de óculos com uma prancheta, eu não hesitei. Ele tentou gritar,
mas o som morreu em sua garganta. Eu agi rapidamente, com uma brutalidade que me surpreendeu. Quando finalmente recuei, o médico estava imóvel no chão, a prancheta manchada de vermelho. Depois de tomar as roupas dele, saí do quarto, caminhando pelos corredores do manicômio como se pertencesse àquele lugar. Ninguém questionou a minha presença. Ninguém notou a minha partida. Em uma mochila que encontrei no armário do médico, havia dinheiro, documentos e uma passagem de avião para São Paulo. Não era o meu nome nos documentos, mas eu podia me passar por ele. Com um pouco de maquiagem e um novo corte de cabelo, eu poderia me esconder entre milhões. A notícia da minha fuga apareceu nos noticiários no dia seguinte, mas eu já estava a caminho de São Paulo. Assisti ao relato da minha fuga em uma pequena televisão no aeroporto, um sorriso amargo no rosto. Vida que segue. Minha nova vida começou na selva de concreto de São Paulo. A cidade era agitada e cheia de vida, um contraste brutal com a quietude do quarto escuro. Eu era apenas mais um rosto entre milhões, um fantasma vagando por ruas e avenidas, uma lembrança viva do que eu havia sido. Eu queria uma nova esposa. Alguém que pudesse me entender, me aceitar, alguém que poderia me ajudar a esquecer os horrores que eu havia vivido. Alguém que poderia me amar, mesmo com as cicatrizes que eu carregava. Eu queria ter filhos novamente. Pequenos seres inocentes, sem conhecimento dos monstros que existem no mundo. Eu os protegeria, os amaria, seria o pai que eles merecem. Eles nunca conheceriam o quarto escuro. Eu sei que eu já havia prometido isso antes. Mas, o que importa é o hoje. Essa seria a família número 3 ou 4. Ah, isso não importa. Nunca importou. Eu compraria uma casa. Uma bela casa, com um grande jardim, um sótão. Eu amo sótãos. Um sótão escuro, onde eu poderia me esconder ali de vez quando e brincar com a minha família de pique-esconde. Eu sou uma pessoa boa, não sou? Eu só quero recomeçar, deixar para trás os horrores que eu vivi, viver uma vida normal. Eu mereço isso. O problema é a maldita voz, ela ainda me assombra. Em momentos de silêncio, eu ainda posso ouvi-la, sussurrando em meu ouvido, me lembrando do que eu fiz. Ela nunca se cala. Ela sempre volta. Porém, eu não sou mais Pedro. Eu sou outro homem agora, uma nova pessoa. Pedro está morto, enterrado no quarto escuro. E agora, aqui estou eu. Um homem novo, uma vida nova, onde ninguém me conhece, ninguém nunca ouviu falar de mim. E como a vida é engraçada, não é mesmo? Talvez eu seja até o seu novo vizinho, o pai dos amigos dos seus filhos, o marido da sua nova amiga. Quem sabe? Mas, não se preocupe, eu sou uma nova pessoa. Quer conhecer a minha casa nova? Ela tem um sótão incrível,